Histograma. O que vem a ser o histograma? O histograma é assim, pessoal, é um gráfico de coluna ou de barras. O que esse gráfico traz? Ele traz uma informação de uma grande quantidade de dados que eu tenho de uma coleta que eu realizei. E às vezes que é difícil de entender essa coleta que eu fiz olhando apenas para uma tabela, porque às vezes a tabela tem muitas informações. Por exemplo, olha esse slide mostrando essa tabela. Está vendo essa tabela? Tem muitos dados. Fica difícil de entender essa tabela, mas se eu conseguir transformar essa tabela num gráfico, que é um histograma, fica bem mais fácil. Então, o que o histograma é? Uma representação gráfica de uma distribuição de frequência por meio de colunas ou barras, de maneira rápida e objetiva. Vamos lá para o passo de construir para a construção de um histograma. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é a coleta de dados, é coletar minha amostra. Olha para você ver que nessa tabela nós temos uma amostra de um processo produtivo do diâmetro, melhor, da espessura de um certo componente de um certo processo produtivo. Imaginar que tem um certo componente eletrônico e a espessura dele seja 9,9 milímetros, tem, tem produtos que foram gerados com 9,3 milímetros, e aí eu vou coletando a espessura de cada uma das peças geradas ao longo de um dia, tá bom? Ou às vezes ao longo de um mês. No nosso caso, vamos levar em consideração ao longo de um dia. Então, ao longo do dia, eu coletei a espessura de cada peça que foi produzida e eu coloquei aqui nessa tabela a espessura de cada uma dessas peças. Fica difícil de entender essa tabela, como já falei anteriormente, pela quantidade de dados que tem nela. Mas daqui a pouco a gente vai transformar essa tabela aqui num gráfico e vai ficar muito fácil a interpretação, tá bom, gente? Vamos lá. O primeiro passo que eu tenho que fazer, então, coletar a quantidade de dados que eu coletei. Determinar a quantidade de dados que eu coletei. Como é que eu faço isso? Nesse caso que é fácil, já que está numa tabela, é só multiplicar a quantidade de colunas que eu possuo pela quantidade de linhas que eu tenho. Aí eu vou chegar no meu N. O que é o N? O tamanho da amostra, ou o tamanho dos dados coletados, tá bom? Nesse caso aqui dessa tabela anterior, o meu N é de 125 dados, tá bom, gente? Vamos lá, para o segundo passo da construção do histograma. No segundo passo, vou ter que calcular a amplitude. A amplitude é determinada pela letra R. O que vem a ser a amplitude? É o maior valor menos o menor valor. Então, eu pego o maior valor que eu tenho nessa tabela aqui e subtraio pelo menor valor. Nesse meu caso, o maior valor foi 10,7 e o meu menor valor encontrado na tabela foi o valor de 9 de espessura do componente. 10,7 menos 9, então vou ter o meu R de 1,7. O que representa esse R? Quer dizer que os tamanhos de peças que eu tenho aqui, elas estão oscilando de 9 até 10,7, ou quer dizer, uma oscilação de 1,7 milímetros, tá bom? Terceiro passo, vou calcular a quantidade de classes. Mas o que vem a ser classes? Vou lá na tabela, vou adiantar um pouco aqui, mostrar a tabela aqui no passo 6, olha no passo 6 uma tabela. O que vem a ser classes? Classes é a quantidade de linhas que eu tenho na minha tabela. Eu tenho uma classe aqui, eu tenho outra classe aqui, tá bom? A quantidade de linhas que eu tenho na minha tabela é a minha quantidade de classes. Como é que eu calculo isso? Eu calculo a quantidade de classes através do quê? Através dessa fórmula. K raiz quadrada de n. K é igual a raiz quadrada de n. Quer dizer, a quantidade de classes é igual a raiz quadrada da minha amostra. O n a gente já determinou que é 125. A raiz quadrada de 125 dá 11,1. Eu vou arredondar para 11, tá bom? Eu posso fazer de outra forma a determinação das classes. Existe essa tabela aqui que é utilizada por vários pesquisadores ou por vários gestores. Essa tabela aqui é uma tabela padrão que pode ser utilizada para qualquer histograma. Eu posso fazer o seguinte, olhar a quantidade de N que eu tenho e determinar a partir do meu N a quantidade de classes que eu posso ter. Por exemplo, eu tenho 125 dados, né, na tabela. Então, aqui de 100 a 250, eu posso ter de 7 a 12 classes, eu posso escolher. Eu quero 7, eu quero 8, eu quero 9, eu quero 10, eu quero 11, eu quero 12. Não necessariamente precisaria fazer esse cálculo aqui da raiz quadrada de n. Se você está em dúvida, inseguro, utilize a tabela. Aí você pode escolher uma variação de classe de 7 até 12. No nosso caso, vou escolher aqui o k igual a 10, tá bom? Então, a nossa tabela vai ter 10 linhas, 10 classes. Vamos continuar. Nosso quarto passo, a gente vai ter que determinar o H. O que vem a ser o H? O H é o intervalo entre as classes. O que é o intervalo de classe? O intervalo de classe é esse espaço aqui,
Ó, você vê, essa minha classe é de 9 a 9,20. Depois a segunda classe, de 9,20 a 9,40. Vocês estão percebendo que está sempre variando aqui de 0,2? 9 com 0,2, 0,20. 0,20 com 0,2, 0,4. Então, está vendo o tamanho? Esse espaço que eu estou percorrendo é o que a gente chama de intervalo. Como é que eu cheguei nesse cálculo desse intervalo? Através desse cálculo aqui. O intervalo é igual a amplitude dividido pelas classes. Tudo bem, pessoal? Então, bem fácil. Só pegar a amplitude 1,7 dividido por 10, que é a quantidade de classe, deu 0,17. Para ficar mais fácil, eu arredondei para 0,2. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Então, vamos determinar agora a cada uma das minhas classes. A primeira classe vai ser de 9 a 9,20. E assim sucessivamente, 9,20 a 9,40, a 9,40 a 9,60, a 9,60 a 9,80, até dar as minhas 10 classes. Tudo bem, pessoal? Assim a gente vai fazendo sucessivamente as minhas classes até chegar ao total de 10 classes, ok? Aí eu vou ter a minha tabela. Esses dados ainda não tenho, tá bom? Só tenho a tabela. Eu tenho a quantidade de classes, os intervalos, o tamanho de cada classe, tá bom? E agora eu vou chegar nesses valores que estão aqui desse lado. Vou mostrar para vocês como é que a gente chegou nesse valor, o que significa esses risquinhos, e vou mostrar para vocês como é que a gente chega nesse valor aqui da direita. Então, a classe a gente já chegou, vocês já entenderam como é que foi determinado cada classe. O que vem a ser esse ponto médio? O ponto médio é o ponto que está no meio da classe. Se você pegar 0,2 dividido por 2, vai dar 0,1. Então, a cada 9,1, 9,3, 9,5 é o ponto médio, é o ponto que está no meio dessa classe. Entre 9 e 9,20, o ponto que está no meio é o 9,1. Por isso que é chamado de ponto médio. Para que serve esse ponto médio? Daqui a pouco a gente vai entender para que serve esse ponto médio aqui, tá bom, pessoal? A frequência, tá vendo? Tem os risquinhos? É como se fosse um checklist, pessoal. Eu fui olhando nessa tabela gigante lá do começo, nessa tabela, e foi pontuando, olha, 9,9. 9,9 está em qual parte da minha classe? Vamos olhar na nossa tabela? 9,9. Então, 9,9 está aqui, olha, de 9,8 até 10. Então, 9,9 está aqui. Eu fiz um risquinho aqui. Um risquinho aqui determinando o 9,9. Então, quer dizer o quê? Que de 9,8 até 10, eu tenho 31 espessuras diferentes de peças. Tá bom? Então, aqui a frequência é simples, igual a gente viu lá no Pareto, igual a gente viu na distribuição de frequência. Então, de 9 a 9,20 eu só tenho uma peça. De 9,20 a 9,40 tem 9 peças. No total, tem todas essas quantidades de peças. Se eu somar tudo isso daqui, vai dar quanto? Vai dar 125 peças. Se eu colocar o total aqui embaixo, vai dar 125 peças. Se eu somar esse total, vai dar 125 peças. A partir dessa tabela, o que eu vou construir? Vou construir agora um histograma. Tá bom, pessoal? Então, está aqui o nosso histograma construído a partir daquela informação lá. Ok, pessoal? Aqui, a partir daquela informação, a gente construiu esse histograma. De 9 até 9,20, 9,20, a gente vai colocando os dados aqui em colunas. Ok, pessoal? Nós percebemos o quê? Que o nosso histograma tem uma tendência central. E isso é uma coisa boa. Aí eu posso fazer o quê? Utilizando aqueles meus pontos médios, eu posso fazer no meio de cada uma dessas colunas, fazer aquele pontinho determinando o ponto médio. E ligando o ponto médio, para mim ver o polígono de frequência, que é esse risco que está sendo formado aqui. A partir desse polígono, eu vou poder interpretar o meu histograma, que vai ser a nossa próxima aula. A nossa próxima aula vai ser sobre interpretação dos polígonos de frequência do histograma, para eu poder entender qual a informação que esse histograma está me trazendo, tá bom? Bom lembrar que esse nosso histograma aqui, ele tem um formato de sino. Depois a gente vai entender melhor o que vem a ser isso, tá bom, pessoal? Um abraço a todos vocês, desejo a todos uma boa semana e bons estudos a todos.